Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Alberto decide Garro de novo, hein? E o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não foi tão fácil assim como a gente imaginava, mas a gente precisa falar sobre esse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Rapaziada, me dá essa moral, hein? Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Vamos falar de Corinthians 1/0, um time da Série C. E o Fernando Diniz, cara, ele me impressiona a cada jogo que o Corinthians entra em campo, porque ele coloca simplesmente o que ele tem de melhor. Hoje ele preservou por alguns minutos, né, o Matheus Bidu e também o Ranieri. Ele não começou com ele, começou com o Alan e começou com o Fabrício Angileri, mas assim, a base do time é titular. E o que eu vou dizer? Eu já falei pra vocês, eu me rendi, eu não tenho mais o que abordar, eu sou um dos caras que mais critica a sequência de jogos, que entende os treinadores por preservarem os seus jogadores, né? Na medida em que de 3 em 3 dias você não tem como manter intensidade, a qualidade do jogo acaba caindo. O que eu vou dizer pro Fernando Diniz, que tá rasgando a cartilha de todo mundo, tá simplesmente botando os caras em campo jogo após jogo? Provavelmente ele tá fazendo um trabalho nos treinamentos, que é de diminuir um pouco a carga, de recuperar os jogadores depois dos jogos. Quando você encontra um time que, enfim, um time ideal, o time dito titular, isso favorece muito, porque esses caras no jogo, eles já precisam menos daquele treinamento associativo, daquele treinamento digamos, de mecanismos, né? Você não precisa definir muito um sistema, uma metodologia, você precisa apenas, né, ajustar ali alguns posicionamentos, algumas questões mais finas, porque os caras já se conhecem, e aí você não precisa acelerar tanto a carga nos treinos. E no jogo a coisa acaba funcionando. Eu tô entendendo que em pouquíssimo tempo, e isso é um grande mérito dele, é o que tá acontecendo. É um Corinthians que já se conhece, que já tem um Jesse Lingard totalmente adaptado, cada vez melhor, mais flutuante, né? São palavras modernas, né? Flutuante no campo, né? Ele aparece pelo lado esquerdo, ele aparece por dentro, ele aparece para finalizar, ele volta para armar o jogo. E, gente, o que tá jogando o Rodrigo Garro? Cara, eu não me canso de me espantar com a qualidade do Garro, o jogo que ele faz, os passes no ponto futuro. Cara, tem uma bola que ele coloca pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que é um negócio de cinema, assim. Que é uma sabe? É uma bola escorregadia no ponto futuro, uma bola de sinuca, uma atacada. O Rio Grande do Sul, né? No Sul a gente joga bocha, mas o jogo de bocha, que é aquela bola que você tenta acertar para que ela se aproxime da bola pequena, é quase um curling, né? Mas é um curling raiz, né, que a gente joga no sul do país lá. A bocha. Cara, é aquela bola que ela vai escorregando e ela chega no ponto futuro exato para que o Yuri possa finalizar. Então, o Garro não deu apenas esse passo, né? Esse passe, ele deu muita opção. Ele cobrou uma bola na trave, depois ele pegou ela de novo e aí caracterizou 2 toques, né? Mas enfim, ele cria muita opção pro ataque do Corinthians, e o Corinthians tinha esse jogador. É isso que eu não me conformo. O Corinthians tinha o tempo todo esse jogador, e em 10 jogos com o Fernando Diniz ele tem 8 assistências. É um negócio de louco. Todo jogo ele tá obcecado por assistir os seus companheiros, e agora finalmente Yuri Alberto desencantou, mas demorou, hein? Demorou, esse gol foi sair só lá no finalzinho do jogo, para aquela tranquilidade, né? Porque foi meio apertado, né? Vamos combinar, né? Pela diferença das duas equipes, até pelo que o Corinthians jogou mais hoje do que em Santa Catarina. O jogo lá, ok, né? O jogo de ida 1-0, aí o jogo da volta, você pensa que daqui a pouco o resultado vai acontecer de uma forma natural, vai se encaminhando para um 0-0, que dá a classificação para o Corinthians, mas, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer, a zebra tá solta aí, a gente tá vendo que ela tá, né? Em determinado momento a Copa do Brasil propicia isso, daqui a pouco o cara acerta um pombo sem asa, chuta na mão de alguém, é pênalti, os caras vão lá, fazem o gol, vai pra penalidades, e aí a tragédia tava anunciada, né? Então, é um flertar com o perigo, mas eu não acho que o Corinthians fez isso no jogo.
Eu acho que o jogo ele se tornou amarrado por uma circunstância, porque o Corinthians teve posse, criou oportunidades, Yuri perdeu gol, o Garro perdeu gol, o Corinthians teve oportunidades, o Gabriel Paulista com bola na trave, teve oportunidades para abrir o marcador antes do gol do Yuri, mas a coisa acabou não acontecendo. É do futebol, e o futebol às vezes ele é arriscado por isso. O que eu tiro dessa vitória, dessa classificação e desse jogo? É mais um jogo que o Diniz coloca titulares em campo. Depois ele colocou até cedo no jogo o Caio César e o próprio Matheus Bidu, né? E aí entrou um pouquinho mais descansado, acelerando o jogo ali pelo lado esquerdo. O que eu tiro disso? A manutenção da base de time. Um time que quando está em campo joga bem. Joga bem. O Corinthians joga bem. O que é jogar bem? É ter movimentos coordenados, é todo mundo se encontrar, todo mundo saber sua função, é você encontrar companheiros dentro dos seus passes, né? Você não errar muito passe, não dar muito chutão, não jogar ao léu dentro de jogadas aleatórias, coisas que fazem sentido dentro do jogo. Isso pra mim é jogar bem. E o Corinthians do Fernando Diniz faz isso dentro do jogo. O resultado ele não é controlável o tempo todo, né? Você não consegue controlar, você consegue controlar os teus movimentos. Agora, que o goleiro vai fazer um milagre, que a bola vai bater na trave, que ela vai passar perto do gol, isso realmente é do futebol. Então, o que eu tiro disso? De que, mais uma vez, foi um Corinthians interessante de ver, um Corinthians propositivo, buscando o gol, com o Garro buscando os companheiros, com o Yuri fazendo gol, com o Jesse Lingard jogando bem, com o Caio César entrando bem, é isso. O Alan jogando bem na vaga do Ranieri, é isso que eu tiro. O André voltou ainda longe daquele André que a gente conheceu, né? Mas o Diniz tá dando moral pra ele e eu acho que é importante. Se tem um cara que pode recuperar jogadores no Corinthians, é o Fernando Diniz. Teve uma briga com o Gabriel Paulista, mas ele até explicou na coletiva, né, que assim, vamos combinar, né? Eu sei que cada discussão que o Diniz tiver com o jogador vai gerar debate, manchete e tudo mais. Porque realmente ele passa do ponto algumas vezes e até reconheceu que tá tentando melhorar isso. Mas o Gabriel é um cara cascudíssimo. Mas é um cara com uma casca... Gente, um cara de Arsenal, um cara de Premier League, um cara que jogou 15 anos na Europa. Então esse cara é muito rodado. E o Diniz falou um negócio muito interessante. O que me preocupa não é a discussão que eu tive com ele. É o que isso pode gerar em questões externas. É tipo assim, a galera potencializando aqui fora, porque na minha relação com ele isso não tem problema nenhum. E o Diniz, ele tem isso. Por vezes, esse limite é cruzado, que alguns jogadores não aceitam, né? Esse tipo de cobrança que ele faz pública, especialmente. Mas eu também entendo que, para ele chegar nesse ponto, ele tem uma relação construída com o jogador, não só ali no campo, mas também nos bastidores, fora do campo e tudo mais. E ele explicou, minimizou a situação na beira do campo. Ele falou que não é legal, ele mesmo disse que não é legal, que tem que evitar, mas que isso não interfere no trabalho, no que vai acontecer daqui pra frente. Enfim, acho que temos coisas positivas. Acho que foi um jogo, obviamente, muito mais difícil do que a gente imaginava quando você coloca as duas camisas. O próprio Diniz falou, coloquei titulares porque tá cheio de zebra por aí, né? Citou alguns jogos da terça-feira, sabe da dificuldade, que muitas vezes há um relaxamento, e isso, cara, e aí ele foi bom, tá? Porque ele falou assim, isso era um problema do Corinthians, que às vezes relaxava em alguns jogos, por achar que poderia bater o adversário a qualquer momento, e assim, não foi uma crítica antiética ao Dorival, não foi isso, mas até porque isso não era exclusividade do time do Dorival, o time com o Ramon Dias fazia isso também. Esses jogadores, muitas vezes, naquele clichê, naquele chavão, escolhiam alguns jogos. A gente cansava de falar isso aqui, que, cara, o jogo hoje não era tão interessante, os caras tiravam o pé, né, daqui a pouco perdiam um jogo bobo, aí quando era o jogo grande, vai lá, os caras cresciam, o Memphis, o Garro, o Yuri, os caras decidiam, aí daqui a pouco num jogo mais ou menos, e o Diniz está tentando tirar isso e está conseguindo. O Corinthians tem uma regularidade de desempenho, entra bem todos os jogos, ele tá dando sequência, então eu acho que isso também é outro fator positivo de um jogo em que era protocolar, né, pelo menos dentro de uma teoria, que na prática se verificou mais difícil, mas que no final a qualidade se sobressaiu, num passe do Garro, rasgando a defesa, o Yuri foi lá, fez o gol da vitória e o Corinthians está nas oitavas de final da competição. Pelo menos eu acho que é o fator positivo, é a notícia positiva, é o Corinthians classificado, jogando bem, titulares, Garro crescendo, o Jesse Lingard também, Yuri fazendo gol, então vamos ficar com esse lado aí, né, rapaziada? Vamos falar do Memphis, tá? Eu tenho informações exclusivas sobre
a conversa que o Memphis teve com os Gaviões. Primeiro, perguntaram para ele por que ele não tá jogando. Cara, assim, ele jogou a bucha, né? Ele jogou a bucha toda para a diretoria agora. Porque ele falou. Ele jogou a bucha porque os Gaviões colocaram isso em nota. Na nota tá que ele fala que ele foi um erro do Corinthians, do departamento médico, senão ele já estava jogando. Olha a bucha que tá, olha o que tá na nota dos Gaviões. Que até hoje não teve conversa nenhuma para renovar. Que ele, se não fosse o Corinthians ter errado, ele estava jogando. E que ele aceita baixar o valor para ficar. Então agora a bola jogou a bucha toda para a diretoria. Tá? Que não tem esse lance de Copa, né? Que não, o Memphis quer a Copa, não me engano, não. Ele quer jogar no Corinthians, ele quer jogar muito, segundo ele. Isso está lá na nota. O que não está na nota que eu apurei. Ele falou que aceita um salário menor, tá? Tipo um salário do Yuri Alberto. Ele aceita. Isso foi falado lá na conversa. Para ficar. Ele quer muito ficar. Ele gostaria de um contrato. Isso eu não coloquei no blend, tá? Ele gostaria até de um contrato de 2 anos e meio. Cara, ele gostou do Brasil. Ele aceita parcelar a dívida. E eu acho que é isso, né? E ele quer permanecer. Os Gaviões querem a permanência dele. Ele falou que não foi procurado para renovar, nem pelo Paes, pelo Marcelo Paes, muito menos pelo Osmar, nem pelo Paes. A torcida ficou meio na bronca com o Marcelo Paes, porque o Marcelo Paes tem dito que está conversando, tal, que ele espera ser procurado. E os Gaviões em off que me falaram, a torcida não promete pressionar muito forte todos, inclusive Vinícius do marketing, que não faz nada ali para ajudar a manter o Memphis, Marcelo Paes e o restante. Foram citados esses nomes para mim, Vinícius e Marcelo Paes. Se o Memphis não ficar no Corinthians, jogar em um outro clube do Brasil e o Corinthians pagando para ele 2 milhões por mês, porque se o Corinthians dividir a dívida em 20 vezes, vai ser 2 milhões no mínimo por mês. Se ele dividir em 10 vezes, vão ser 4 milhões por mês. Então você imagine ele jogando no Cruzeiro ou no Grêmio e o Corinthians pagando 4 milhões para ele por mês e ele defendendo outro clube. A torcida tá doida com isso. Entendeu? Tá? E a torcida entende que é outro patamar, que a chance de ganhar uma Libertadores com ele é maior. Entendeu? Cara, se ele tiver com essa vontade toda, e condição física, e com o salário do Yuri, eu aprovaria agora. Porque, segundo o que me falaram as fontes que eu tenho na torcida, ele foi humilde e pareceu ser muito sincero. Agora, eu também tenho liberdade com os caras lá, né? E perguntei, falei, mas tem certeza que dá para acreditar no que ele falou? Ou ele pode, depois que ele ir para a Europa, nem voltar mais? Entendeu? Aí me falaram que eu não vou cravar isso, parece que ele comprou uma casa, ou tá comprando uma casa no Brasil, tá namorando aí, tá meio que, né, tendo um casinho que ele tá curtindo. Enfim, ele tá a fim de ficar, parece, tá? Porque eu indaguei, dá pra acreditar em tudo isso? Aí me falaram isso daí. Entendeu? Então cara, agora é a gente agora, tá? A gente agora aguardar e ver o que vai rolar, entendeu? Eu tenho uma percepção, já que, acho que, se eu não me engano, o Fabiani colocou no Twitter que ele que chamou os caras para reunião lá no hotel dele, no Rosenwood, né? Eu tenho uma impressão que ele já sabe, foi avisado por alguém lá dentro, que não vão renovar com ele, que é a informação que eu tenho, eles não querem renovar com o Memphis. Eu acho que ele sabe, chamou a torcida para contar algumas verdades dele, cada um tem a sua verdade, e como um pedido de socorro, de ajuda, dá uma força aí, porque os caras já avisaram que não vão renovar.
Porque a nota foi cobrando a renovação, a nota dos Gaviões. Então isso não é informação. A informação que ele pediu, ele que chamou a reunião, é uma informação. Mas eu digo, isso é uma percepção minha. Eu tô achando que ele até pediu uma ajuda, assim, pra... Não assim, chegou pra todos e falou, vocês me ajudam aí. Mas essa conversa que ele quis ter, indiretamente é um pedido de ajuda para renovar. Eu fiquei com essa impressão, tá? E aí, não é que eu vou mudar de opinião ou não. Mas, cara, se ele tiver muito afim e com o salário do Yuri, cara, se ele tiver muito afim com o salário do Yuri, eu começo a ficar um pouquinho seduzido. Não me convenceu totalmente que eu sou desconfiado. Eu sou desconfiado. Então é da minha natureza. Mas, enfim, eu quero acompanhar agora. Eu não quero ser hater da saída dele. Agora eu quero acompanhar. Curti essa parada aí, entendeu? Eu curti essa parada. Eu tô meio dividido agora. O Memphis quase me conquistou, o Memphis, hein, velho? Tá? É bom lembrar, viu, gente, que o problema do não renovar nessas condições é loucura. O problema é que são 2.700.000, vai um salário do Yuri, eu acho, não sei se está nesse nível, e mais a dívida para ser parcelada. E aí o Corinthians, é muita coisa pro Corinthians, entendeu? Tá? É muita coisa. O Yuri Alberto falou ao vivo na Zona Mista que vai buscar novos ares na parada para a Copa do Mundo. Entendeu? Pelo menos foi sincero. Tá? Não falei para vocês? O blend é massa, né, velho? O blend é embaçado, não é? Hein? Eu não falei para vocês no blend essa semana, me contaram isso. O Yuri quer sair. Tá? O Yuri quer sair. Entendeu? E o Yuri falou que vai procurar novos ares. Aí parece que ele falou isso numa coletiva. Foi meu amigo Rodrigo que me mandou, confio nele. E parece que ele falou isso. Fala, torcedor corintiano, vamos falar a respeito de Memphis Depay. Memphis Depay aí, que quer renovar com o Corinthians, né? A torcida da Avenida Fiel e soltou a nota. E nesse quesito aí, que o Samir Carvalho trouxe a respeito do Memphis renovar aí com o salário do Yuri Alberto, eu renovaria. Tipo, se já tem um investidor e um patrocinador aí para bancar 50% do salário do Memphis aí, então eu acredito que fica até mais barato aí pro Corinthians aí renovar com o Memphis Depay aí e depois encontrar outro investidor aí para pagar pelo menos a outra metade. Aí o Corinthians pagar só a dívida restante, né? Que não é um salário tão muito alto, né? Então coisa de 2 milhões, 2,5 milhões dá pra pagar assim para o Memphis Depay. E o Memphis é um cara que é decisivo. O Memphis, ele no time, ele sempre vai dar uma bola ali pro gol, sempre vai fazer um gol. Então acredito que o Memphis na Libertadores tem tudo para o Corinthians ter o favoritismo também. Queria saber de você o que é que você pensa, o que é que você acha a respeito da renovação do Memphis. E falando do jogo de ontem, o Garro, que jogo que o Garro vem jogando, que futebol, né? O Fernando Diniz reencontrou o futebol do Garro e essas são as minhas ênfases. Queria saber o que é que você pensa, o que é que você acha. O Yuri aí também tá de saída, vai procurar novos ares, como ele falou, né, na entrevista. Então eu queria saber sua opinião, deixa aí nos comentários para a gente saber da sua opinião, que isso ajuda muito para o canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!